diagnosticado com TDAH. Então, estamos aí. Amém? Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 4. Hoje a gente começa uma série de mensagens. Oi? Obrigado, filho. Ficou legal? Olha que isso dá um certo que a idade está chegando. Não estou conseguindo ler. Obrigado, viu, pela sua gentileza. Você elevou a minha moral. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, começando do versículo 1, que diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no vínculo, no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir suas funções específicas, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, nós pedimos, fala conosco, Deus, através da sua palavra. Nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação, venha sobre nós, para estabelecer em nós o pleno conhecimento de Cristo. Que nós não sejamos tirados, Pai. Tem tantas coisas tentando nos tirar o foco, tem tanta coisa tentando nos preocupar, nos distrair, mas que os nossos olhos estejam somente no Senhor nessa noite, sabendo que o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Os seus caminhos são mais perfeitos do que os nossos, Pai. Então nessa noite nós pedimos, fala, Deus, e continua falando aos nossos corações através da sua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos começar uma série. Eu gostaria de colocar aqui a arte que nós fizemos, e ela ficasse aqui para a gente ter um ponto. De consumidores a construtores, o papel de cada crente na maturidade da igreja. Amém?
Irmãos, esses dias nós estávamos em viagem missionária no Marajó, lá na ilha do Marajó, e nós passamos mais de 15 dias fazendo missão, preparando pessoas, capacitando missionários de vários lugares do Brasil, mas também capacitando os marajoaras, né, para desenvolver a obra de Deus. E essa talvez foi a viagem missionária que mais o Senhor me esticou, né, porque eu tive que exercer funções que eu achei que eu não exerceria. Amém? Então o Senhor foi trazendo para mim uma responsabilidade e uma consciência também de maturidade, da importância de termos e sermos uma igreja madura. Amém? De entendermos a importância de discernir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Não só em viagens missionárias, amém? Não só em envios missionários, mas no nosso dia a dia. Existe uma missão que não é quando nós somos enviados, amém? Saindo daqui, de repente, para uma outra cidade, para uma outra nação, mas existe um peso missional sobre nós no nosso dia a dia. Por quê? Porque o Senhor colocou sobre nós uma incumbência. Ele nos comissionou a ir. Amém? Só que a gente acha, quando a gente vê Mateus 28, a gente acha que o verbo principal de Mateus 28 é ide, e não é. É fazei discípulos. Amém? Então o Senhor não chamou você para ir. Ele chamou para você para ir e fazer discípulos. Só ir não é suficiente. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E discipulado é vida, discipulado é relacionamento. Discipulado é nós estarmos aqui, como Paulo começa o capítulo 4 dizendo: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Amém? Aqui Paulo está trazendo a consciência da igreja aqui de Éfeso, sobre pessoas que muitas vezes caminham de forma indigna do chamado. Aqui quando Paulo está falando portanto, ele traz uma ideia de que ele colocou algo, um fundamento até agora, e agora ele está falando, desenvolvendo sobre a realidade disso. Então ele começa dizendo portanto. E o que ele estava falando antes? Ele estava falando sobre essa divisão de gentios e judeus. Ele estava falando da importância de nós não olharmos simplesmente com um olhar de divisão, mas entender que existe um peso de responsabilidade sobre nós cristãos em promover a unidade. Amém? E hoje nós estamos falando disso porque hoje é ceia. Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor. Hoje nós vamos participar e vamos comer do corpo de Jesus. Amém? E o pecado maior da ceia não é se tomar em pecado. Amém? Quando a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, então tome, né? Pegue, tome do cálice, coma do pão, beba do cálice. Ele está trazendo para nós a realidade do seguinte: o homem precisa examinar a si mesmo, olhar a si mesmo. Mas ele fala assim: quem come sem discernir o corpo, come condenação para si. Então o maior pecado é comer sem discernir o que é o corpo, sem entender o que é o corpo. E o corpo é a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo está trazendo isso. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Amém? E nós precisamos entender que comer para nossa condenação é sem discernir. O que nós precisamos entender é que a igreja não é um conjunto, né, um ajuntamento de eus, mas a igreja é um nós. Vocês estão comigo? A igreja não é um monte de eu buscando seu próprio interesse. A igreja é um nós. E que o cabeça dessa unidade é Cristo. Então, irmãos, a maturidade vem da consciência da unidade e do trabalho pela unidade.
E eu pensando nisso, o Senhor me trouxe que muitas vezes o que traz para a gente muita confusão é essa questão do nosso chamado. O que é o nosso chamado? Para que nós fomos chamados? Você foi chamado para quê? E às vezes a gente olha e a gente acha que nós fomos chamados para fazer louvor, a gente acha que a gente foi chamado para pregar, a gente acha que a gente foi chamado para fazer recepção. Não. Você foi chamado para andar com Jesus. Você foi chamado para seguir Jesus. Você foi chamado para estar com Jesus. E a partir desse caminhar com Jesus, nasce a sua vocação. Amém? Então, a igreja tem que parar de ser um lugar de entretenimento, ou seja, de consumo, aonde nós saímos da nossa casa, né, vivendo a nossa vida secular, a nossa vida normal, a nossa vida, né, natural, e aí chegamos agora em meio à igreja e começamos a buscar algo, né, espiritual. Para quê? Para abençoar a nossa vida natural. Vocês estão comigo? Muitas vezes nós estamos no culto, mas o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando uma palavra, nós estamos buscando uma oração, nós estamos buscando algo que nos aponte uma bênção para a nossa vida natural, para a nossa vida comum. E a realidade de Deus não é essa. A realidade de Deus é nos chamar para junto daquele que edifica, que é Cristo, estarmos construindo, fundamentando o reino de Deus e manifestando o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? E para isso, irmãos, nós precisamos entender o processo do amadurecimento espiritual. E Paulo começa com essa verdade que é caminhar de modo digno da vocação. A nossa conduta, ela precisa refletir o chamado de Deus. A forma como nós vivemos precisa, irmãos, refletir de fato o chamado de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja na internet, seja na vida pessoal, as pessoas precisam ver que nós somos chamados a andar com Cristo, de que nós fomos chamados por Ele. Precisa refletir de alguma maneira o chamado de Deus. Amém? Mas muitas vezes nós não estamos buscando isso por falta de maturidade. Caminhar de modo digno, irmãos, implica em compromisso e transformação diária. Ou seja, nós precisamos, irmãos, entender que nós estamos em constante transformação. Que à medida que nós somos expostos à verdade do Evangelho, à medida que nós somos expostos à verdade de Deus através da sua palavra, isso vem nos mudando, nos moldando, nos transformando. Amém? Vem tirando aquilo que são características humanas da nossa criação e vem enxertando em nós a natureza de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui quando ele diz a respeito de andar, de caminhar de modo digno da vocação. Amém? O segundo é desenvolver um caráter cristão. O verso 2 e 3 dessa passagem diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Amém, irmãos? Quando Paulo está trazendo isso, existe de fato em nós uma dificuldade de nos mantermos unidos. Às vezes nós, aqui mesmo dentro da igreja ou dentro da nossa vida normal, nós não fazemos algumas coisas porque nós dizemos: isso não é minha responsabilidade. É ou não é? Muitas vezes na caminhada a gente vai olhando e a gente não consegue ter o caráter de Cristo, de servo. A gente não consegue ter humildade. E a humildade aqui, irmãos, não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Ou seja, saber quem você é, mas caminhar se colocando de fato como servo uns dos outros. Às vezes a gente confunde esse caminho, né, quando a palavra diz: os humilhados serão exaltados.
A Bíblia não fala isso. Esse versículo não fala isso. A Bíblia fala: aquele que se humilha será exaltado. Esse é um caminho de humildade. Humildade é entender quem você é em Cristo, mas submeter todas essas coisas ao governo, à glória de Deus. Saber quem você é, o tanto que você estudou, o tanto que você carrega, mas submeter isso a Cristo e que Ele seja louvado, Ele seja glorificado. Mas nós muitas vezes não estamos submetidos a esse lugar de humildade. A gente precisa ter mansidão. E o que é mansidão? Mansidão não é só ser alguém calmo. A mansidão é ser alguém que espera no Senhor. É alguém que não se entrega à ansiedade, mas alguém que espera no Senhor. Esse é o verdadeiro, real sentido da palavra mansidão, quando a Bíblia está referindo aqui nessa passagem. Não é só alguém calmo, mas alguém que confia no Senhor. É alguém que não se entrega à ansiedade. Amém? Longanimidade e amor. O que é ser longânimo? Alguém que está sempre estendendo um pouco mais de paciência, porque entende que cada um tem seus processos, que cada um passa por um tempo. E o que nós vemos muitas vezes são irmãos que olham e medem o outro a partir de si. Não, eu já liberei, eu já me libertei, eu vivi uma vida, olha só, mas agora olha como eu estou. Não, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de posição. Cada um tem o seu tempo. Quando nós alcançamos um lugar no Senhor, dificilmente, irmãos, nós olhamos para a nossa história. Dificilmente nós olhamos para trás por aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, para chegar onde nós estamos. Então isso precisa ser um caráter de uma igreja que quer desenvolver maturidade, ser uma igreja longânima, uma igreja que estende amor. E amor não é o que eu sinto, amor é o que eu entrego, é a atitude. O caráter moldado pelo Espírito nos torna aptos para edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós temos que submeter o nosso caráter à verdade, ao trabalhar do Espírito Santo. E não somente aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo para que Ele, através das palavras de Deus, possa entrar em nós e começar a moldar o nosso caráter, alinhar o nosso caráter, trazer características do caráter de Cristo. Eu tenho dito, irmãos, que muitos de nós temos mudado a rotina, temos mudado atitudes, mas a nossa natureza ainda continua sendo a mesma. Uma natureza carnal, pecaminosa, mundana. E o que o Senhor quer fazer não é simplesmente transformar as nossas atitudes morais. Ele não quer fazer isso, Ele quer ir mais fundo. Ele quer transformar a nossa natureza, é colocar dentro de nós o Espírito Santo, é colocar de nós a natureza de Jesus Cristo, para que a partir do nosso relacionamento nós possamos manifestar quem Cristo é. Amém? E para isso, irmãos, precisa de tempo, precisa nos submeter ao que o Espírito Santo está falando a nós, aquilo que o Espírito Santo está apontando como erro, que nós precisamos abandonar, deixar, senão nós nunca vamos ver essa mudança, essa transformação de fato, efetiva na nossa vida, e a partir disso, transformar a nossa realidade. Amém? 3. Nós estamos falando do processo de amadurecimento. O terceiro é a unidade no Espírito. Versículos 4, do 4 ao 6, que diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Amém? Passei.
A maturidade vem quando entendemos que fazemos parte de algo maior. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Não é, como eu disse, sobre o meu eu. Amém? Há um só corpo. Aqui, quando Paulo está falando isso, alguns comentaristas dizem que pode ser parte de uma confissão ou um credo antigo, aonde eles declaravam: existe uma só fé, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ou seja, aqui Paulo está deixando claro: por meio de todos, todos aqueles que foram alcançados pela graça, quer você goste ou não, Deus age por meio deles. Nós precisamos entender isso. Senão, irmãos, a gente vai ficar patinando sempre, olhando para nós mesmos e não conseguindo entender sobre o maior pecado da ceia, que é discernir o corpo. E é onde a gente começa a se dividir em facção dentro da igreja. E é onde a gente faz as panelas com tampa, né? Porque as pessoas às vezes não gostam desse termo e falam: não, a gente não gosta disso. Mas, irmãos, desde que igreja é igreja, existe panela. É só olhar a declaração de Paulo falando assim: uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, e outros ainda dizem que é de Jesus. Esse outro aí, Paulo traz assim: uns ainda dizem que não são de Pedro, não são de Paulo, não são de Apolo, são de Jesus. Sempre teve, sempre vai ter, porque são grupos de afinidade, irmãos. Não tem como. Tá entendendo? Se tem a turma que gosta de futebol, fala de futebol, vai estar andando junto com quem? Comigo, que não entende nada de futebol? Não. Estão me entendendo? São grupos de afinidade. Mas qual é o problema? O problema é quando tem tampa. O problema é quando a gente não consegue entender que há um só corpo, e que eu preciso entender que o irmão que pensa diferente de mim, ele é irmão. Hoje nós temos um debate aí, né? Pessoal que é mais consumidor de Instagram, tá quase lá. Sobre calvinismo e arminianismo, né? Tá um debate absurdo sobre isso, ao ponto de alguns declararem o seguinte: quem é arminiano não é irmão. É sério? Perspectivas soteriológicas sendo definições para a salvação. A gente chegou no ápice da loucura. E eu vi um pastor batista, eu acho que é Granquinato o nome dele, Granconato, dizendo o seguinte: os cristãos que se converteram até antes de Romanos, a carta aos Romanos, faziam o quê? Porque toda essa perspectiva nasce daí. Foram salvos. O ladrão da cruz foi salvo por intermédio do quê? A nossa salvação é por intermédio da fé em Cristo Jesus. Não é por nossa perspectiva soteriológica, não é por seguir a tulipa, não é por seguir os 5 pontos do arminianismo, não, é pela fé em Cristo Jesus. Não é por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Amém, irmãos? E é isso que vai segregando. A ideia do diabo é segregar, porque o próprio Cristo diz: o que um corpo dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Vocês estão comigo, irmãos? Então nós precisamos ter a consciência que há um só corpo, há uma só fé, um só batismo e um só Senhor, que é sobre todos, em todos, e trabalha a favor e por
intermédio de todos. Não é muitas vezes do nosso jeito, não é da forma que nós gostamos, mas é o Senhor que está fazendo. Amém? Depois da gente analisar aqui o processo do amadurecimento, nós vamos ver agora os recursos para o amadurecimento. Efésios 4, de 7 a 12. A primeira, a graça e os dons espirituais. A cada um de nós, versículo 7. Porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Em outras versões, dons aos homens. Amém? Deus é quem concede dons. Amém? Não é você que alcança dons. A gente precisa entender isso, irmãos. Não é você que traz e pega um dom. Isso é ideia de consumidor, isso não é ideia de construtor. Consumidor vai atrás, não, eu quero esse dom, eu quero isso. Quando a gente vê Paulo falando, aquele que deseja o episcopado, perfeita obra, ele não está falando sobre esse tipo de dom e esse tipo de desejo. Paulo está falando que o homem pode até desejar, mas quem dá de fato o dom é Deus. E é por isso que às vezes a gente fica aí perdido, sem saber, irmãos, qual que é de fato o nosso propósito. E a gente caminha de culto a culto, vazios. Por quê? Porque a gente busca consumir uma sensação e não ouvir do Senhor qual é a vocação, qual é o dom que Ele nos entregou, amém? Para quê? Para desenvolvermos, para estabelecermos o reino, a verdade, o propósito de Deus em meio às nossas realidades. Muitos dos nossos cultos são simplesmente, irmãos, para desencargo de consciência. Nós temos falado muito sobre uma igreja apostólica e ser uma igreja apostólica. Em muitos aspectos, a renovação apostólica que nasce nos Estados Unidos, ela é extremamente prejudicial. Porque ela segrega, ela divide, ela traz esse orgulho para aqueles que têm certos chamados e dons. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, quando Ele concede a nós de sermos uma igreja apostólica, não é uma igreja que tem um apóstolo, mas uma igreja que está adorando o Senhor com a consciência de que no final deste culto nós vamos ser o quê? Enviados. Porque o que é um apóstolo? É o enviado. Amém? Porque nós recebemos no final do culto uma bênção apostólica. Tem gente que nem entende o porquê dá uma bênção apostólica. Muitos pastores terminam o culto com uma bênção apostólica sem entender o sentido pelo qual ele está dando uma bênção apostólica. A bênção apostólica é a bênção do envio. É abençoando os cultos, o final do culto, aos irmãos que estavam ali juntos, cultuando, buscando o Senhor, a capacitação. Para quê? Para viver as suas vidas ordinárias, para viver a sua vida comum, natural, para simplesmente receber uma bênção e voltar para a sua realidade pecaminosa. Não, irmãos, é para entender que o Senhor, se um dia você desejou caminhar com Ele, por menor que seja esse desejo, foi o Senhor quem te encontrou. Não foi você que decidiu caminhar com Ele, foi Ele quem te encontrou. Ele te atraiu, Ele te salvou e Ele colocou sobre você o seu Espírito. Ele te deu um nome para que você vá e dê fruto e esse fruto permaneça. Amém? E não simplesmente para nós estarmos de culto a culto buscando uma coisa. O que você está buscando hoje aqui? Uma cura, uma porta aberta, palavra de motivação.
Nós precisamos começar a ter a consciência de que nós estamos buscando aqui é o Senhor e sermos encontrados com Ele, ser encontrados por Ele, é ter um encontro com Jesus, ao ponto de que ao Ele nos encontrar, nós saímos daqui marcados por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua vida, pelo seu coração. É Deus que dá dons aos homens. O propósito dos ministérios, versículos 11 e 12. E Ele designou para apóstolos, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Olha só, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Existe alguém que tem a responsabilidade de edificar, que é Jesus, mas Ele nos chama como cooperadores. Irmãos, quando eu estava lá na Ilha do Marajó, eu estava ouvindo um dos meninos que nós acompanhamos, que hoje é o líder da escola lá no Marajó, e ele estava ministrando sobre família. E na hora que ele começou a ministrar, meu coração começou a ser incendiado, meu coração começou a ser tomado. E aí eu comecei a falar assim: cara, aquilo que a gente veio fazer aqui está começando. Qual é a palavra? Está começando a se concretizar. E parece que já estava dando fim, né? Aquilo que a gente veio. Por quê? Porque a gente via pessoas que estavam com a mão assim, e agora eles estão com as mãos estendidas, abençoando tanto missionários do Brasil quanto seu próprio povo. Mas naquele momento o Espírito Santo falou: não, calma, não é vocês. Eu estou dando o privilégio de você participar de algo que eu estou fazendo. Irmãos, isso eu falei do Marajó, mas isso pode acontecer na sua casa. Um avivamento que começa na sua casa. Não é o avivamento de uma cidade, não é o avivamento de um estado, não é o avivamento de uma nação, mas o avivamento da sua casa. Ou seja, o Senhor começar a mover o céu para dentro da sua casa. Ele está te dando a oportunidade de ser participante. E o que esses 5 ministérios, eles são justamente responsáveis por isso. Não são eles que estão fazendo simplesmente, mas os 5 juntos fazem o quê? Eles cooperam para a edificação do corpo de Cristo. E nós como igreja, como corpo, estamos também, a partir dessa consciência, cooperando com Cristo para a edificação e maturidade do corpo de Cristo. É inaceitável, irmãos, um município como Portel, na ilha de Marajó, um lugar onde tem mais de 70% de evangélicos, e ser o maior lugar de prostituição, adultério, tráfico de pessoas, abuso. A maior igreja do arquipélago do Marajó está em Portel para 6.000 pessoas. E a prostituição infantil impera. Por quê? Porque tem um bando de consumidor. Tem um bando de pessoas entendendo ou achando que igreja é um coletivo de eu. De que se Deus não fizer o que eu estou orando, de que Deus não fizer o que eu estou pedindo, eu vou abandonar Deus. Sem entender de fato a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, não só na Ilha do Marajó.
Mas aqui em Taboão da Serra, eu voltei de lá, irmãos, impelido pelo Espírito a começar a nossa escola com um pouco que a gente tem. Não é sobre esperarmos recursos grandiosos serem liberados, não é sobre a gente chegar e ter muitos profissionais, uma estrutura, não. A gente precisa ser fiel no pouco. Quantos professores nós temos? 7, 8. Então vamos lá, vamos sentar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor direção e vamos colocar esse plano em ação. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu pudesse, com a cabeça que eu tinha hoje, sabe o que eu faria? Igreja de criança. Porque a igreja, a gente, quando é criança, a gente estabelece a cultura e eles crescem debaixo de uma cultura, de uma verdade. Porque dá muito trabalho reparar, mudar, metanoia, transformação. E é pior ainda com crente, irmão. Crente, irmão, viveu 5 anos e já acha assim, eu sei muito. Se tiver 30, 40, então sabe tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você leu nas escrituras, mas não entendeu. Quando a palavra diz que Satanás, Lúcifer, convenceu uma terça parte dos anjos a segui-lo, era uma terça parte dos anjos que estavam olhando para Deus diariamente e vendo a multiforme graça, sabedoria e agir de Deus, declarando de noite Ele é santo. Aí vem um cara que fez teologia, filosofia, e eu não sou contra isso, eu acho que tem que estudar, mas se acha assim, eu nunca vou cair no engodo de Satanás. Rapaz, ele convenceu uma terça parte que estava olhando Deus no trono. Não vai convencer, não vai enganar um comedor de feijão como você. Que o primeiro desejo que a sua carne tem, você já cede. A primeira proposta em trocar Deus por um prato de lentilha, você troca. Você acha mesmo? O que nos protege, irmãos, de sermos convencidos é o poder do Espírito Santo, é se submeter, sujeitai-vos portanto a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se não tiver sujeição, vou melhorar a dicção, volta para fazer o corte. Se não houver sujeição, meu irmão, você pode resistir do jeito que for, uma hora você cede. Se você não se sujeitar a Deus, ao governo de Deus, a sua palavra, ao seu Espírito, a sua presença, uma hora você vai ceder. Então o que o Senhor está trabalhando aqui, por meio dos 5 ministérios, é trazer consciência à igreja sobre a edificação desse corpo, nos levar a esse lugar de maturidade, nos levar a esse lugar do pleno conhecimento de Jesus Cristo e do seu propósito, irmãos. E não simplesmente a gente ter ali um cargo. Amém, igreja? É isso aí, ó, crente bom, olha, que dá amém, que fala. Vocês estão comigo aqui, irmãos? É levar as pessoas à consciência de fato de que nós temos uma responsabilidade, de que nós estamos caminhando para esse lugar. Deus estabeleceu líderes ministeriais. Para quê? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Cada crente tem um papel ativo na igreja de Cristo. Se eu pegar, não, eu sou evangelista. E eu fico vendo muito isso. Tem gente que esconde falha de personalidade atrás de ser profeta. Não, eu sou profeta. Eu sou assim meio explosivo porque eu sou profeta. Tem gente que não tem paciência, se esconde.
paciência para cuidar. Não, eu sou evangelista. Eu vou lá, eu pego na rua, eu trago para dentro. Mas eu não sou evangelista. Eu não sou pastor. Não tenho paciência para cuidar. Tem gente que não se submete ao governo, à igreja local, diz: eu sou apóstolo, eu sou um missionário, eu sou um enviado. Irmãos, o que eu mais encontro em escola missionária é irmão fugindo da realidade dele. É irmão fugindo da realidade da casa, da realidade da igreja local. Que está ali, naquele lugar, de alguma forma suprindo uma carência, sendo visto pelas pessoas como uma resposta de Deus, mas na sua realidade. E não vem com a historinha não, peraí pastor, o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. Isso é uma outra realidade. Era Jesus que estava falando, não é você. Jesus se submeteu aos seus pais, Jesus se submeteu aos governos, às lideranças. Vocês estão comigo ou não? Agora, tem gente que não quer se submeter a nada e está falando sobre, o profeta não tem honra. A gente tem que parar, irmãos, e entender que todos os dons, eles são dados por Deus e eles trabalham em harmonia. Mas tem hora que o Felipe vai fluir no profético, mas tem hora que ele vai ser um evangelista, mas vai ter hora que ele vai ter que fluir no pastoral, vai ter hora que o Senhor vai o enviar, mas tem hora que ele vai ensinar também. Vocês estão comigo ou não? Por quê? Porque nós temos a plenitude do Espírito de Deus hoje. É lógico que um vai fluir mais em um dom, mas nós precisamos entender qual é o propósito pelo qual Cristo está nos chamando. Porque Cristo me encontrou, porque Cristo está me tirando do mundo, porque Cristo me tirou do reino das trevas, porque Cristo me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Se não for para manifestar quem Ele é nas nossas relações, no dia a dia, o quanto de testemunho, o quanto de Cristo o seu trabalho tem quando você chega, o quanto de Cristo a sua casa tem quando você está lá dentro, o quanto de Cristo os seus amigos veem em você quando você está com Ele. O quanto de Cristo nós temos manifestado como patrões, como empregados. Isso, irmãos, porque eu entendo que nós estamos caminhando para a maturidade, mas se nós não entendermos que nós ainda estamos longe, se nós não entendermos que nós precisamos nos submeter, que nós precisamos ser unidos em amor, caminhando para esse lugar, sabe o que acontece? Amanhã vem alguém e fala uma coisa e você corre para lá. Amanhã vem um outro manifestando uma outra coisa e você corre para lá. Outro vai falar sobre outra coisa e você corre para lá. Ou seja, nós não estamos firmados em Cristo. Nós não estamos alicerçados sobre a rocha. Qualquer vento de doutrina, de ensinamento que vem, nós somos levados como crianças. Mas o Senhor está levantando uma igreja que tem os olhos em Cristo. O Senhor está levantando um povo que entende a sua responsabilidade, que está disposto a gastar a sua vida, que tem refletido sobre andar de maneira digna da vocação que foram chamados. Que esses sejam dias aonde o Senhor comece a trazer em nós aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Nós vamos sentar à mesa. Que nós possamos entender que Deus nos chama a crescer e a assumir a responsabilidade pelo seu reino. Amém? Amadurecimento não é apenas para nós, mas é para o fortalecimento da igreja como um todo. Então eu queria nesse momento
Pedir que você curvasse a sua fronte e que você pensasse qual tem sido a sua contribuição para o crescimento do corpo de Cristo. Se você é um cristão batizado, ou alguém que tem desejo de se batizar e caminhar com Cristo, qual tem sido a sua contribuição para o crescimento do corpo de Cristo? Que possamos nos dispor a crescer e servir para que o reino de Deus seja edificado e glorificado. Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite. E a tua palavra diz: não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. E nós estamos aqui submetidos à sua presença. Nós estamos aqui submetidos ao teu agir, ao teu mover. Reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo, Pai, o quanto ainda nós carecemos, Deus, de uma revelação mais profunda, do quanto nós precisamos, Pai, ir mais fundo em quem o Senhor é. Espírito Santo, se o Senhor não nos convencer, ninguém mais convence. Então nós estamos aqui. Nos convence acerca do pecado que nós temos cometido contra o corpo de Cristo e nós queremos nos arrepender da distância, do quanto nós usamos, Pai, aquilo que o Senhor nos entregou, a nossa família, a nossa profissão, empresas, somente para o nosso prazer próprio e não para ser um canal da manifestação do teu reino, do teu amor. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje. Clamando, abra os nossos olhos e nos faça enxergar a nossa verdadeira realidade hoje. Espírito Santo, traz sobre nós a consciência do que é ser igreja. Quantas vezes nós não discernimos o corpo de Cristo? Quantas vezes nós agimos por nós mesmos? Quantas vezes foi o nosso eu que imperou? A nossa vontade, o nosso desejo. Quantas vezes até as coisas que nós fizemos, Deus, para você, foi com base em nosso desejo. Foi por orgulho, foi por vaidade e não por amor ao Senhor. Mas hoje nós estamos aqui pedindo graça, que o Espírito de graça e de súplica venha sobre nós, que a sua misericórdia seja estendida a nós mais uma vez. É o Senhor que nos sonda e nos conhece. Deus, não nos deixe, Deus, morrer em nós mesmos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos crescer em unidade do corpo de Cristo, entendendo a nossa responsabilidade. Espírito Santo, Espírito Santo. Porque
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a pra sempre. Sim, Deus, que a Ti seja a glória, não somente da nossa boca e dos nossos louvores, mas que a Ti seja a glória através da nossa vida. Que a nossa vida glorifique o Senhor, que a nossa vida Te honre, Deus, que o nosso coração Te honre, que o nosso coração glorifique ao Senhor, Pai. Muito mais do que os nossos lábios. Obrigado, Deus.